Boa noite a todos. Vamos ver quem vai entrando. Fernando Andrade Alves, Dr. Fernando. Jason, boa noite. Bruno Bonamente, grande promotor do caso Bernardo. Dr. Leonardo Rossi, como é que vai? Paulo Natalício, Dr. Paulo Natalício, que vai comandar a próxima live da semana que vem. Minha presidente, doutora Marta, doutor André Taroco, Arlete, Leonora, grande doutor André Taroco. Vamos aguardar o doutor João Pedro. Vamos ver quem vai entrando. Só aguardar o doutor João Pedro entrar e nós já iniciamos. Dr. Bruno Zorteia, presidente da OAB Soledade. Dr. Mauro Peio, meu vice-presidente da Ajures. É uma honra tê-lo conosco. Loi. Dr. André Aliati, Dr. Diogo Taborda. Leonora. Doutora Silvia, doutora Cristina, minha colega de Soledade. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar o doutor João Pedro. Márcia. Boa noite a todos. Dr. Douglas. Dr. Rodrigo Lousada. Meu colega de Soledade. Mais um pouquinho, Dr. João Pedro entra. Todos me ouvem bem? Me veem bem? Se puderem comentar, por favor. O pessoal tá acompanhando. Doutor Alexandre Saltos, uma satisfação. Doutor Felipe. Vamos aguardar o doutor João Pedro. Doutora Ana Paula Bernardes, doutora Ângela Dalpós. Doutora Lise Veríssimo, boa noite. Doutor Fernando Andrade Alves já sinaliza aqui que o doutor João Pedro está entrando já. Doutor Robson Barreiro, meu colega de concurso, promotor do júri na valorosa comarca de Viamão. Doutora Simone Mariano da Rocha, eterna Procuradora-Geral de Justiça. Doutora Lise Veríssimo. A gente vai preparando aqui. Hoje nós temos muitos temas para tratar. Eu aproveito, doutora
Sinara, boa noite. Doutor Júlio Almeida. Doutor Ricardo. Doutor João Pedro. Chegou o doutor João Pedro. Vamos aceitá-lo aqui. Vamos adicionar o doutor João Pedro. Doutor João Pedro. Beleza? Xavier. E aí, me ouves bem? Ouço bem. Tá ouvindo bem aí no retorno? Tudo certo. Não sei se tu consegues deixar o aparelho celular na vertical ou não. Ah, vai ser complicado que eu botei. Bom, vamos ver. Acho que dá agora. Deu. Tudo certo? Tudo certo. Maravilha. Então, doutor João Pedro, eu quero já, em nome da diretoria da Associação do Ministério Público, agradecer a sua presença, a sua colaboração aqui conosco, e já aproveitar também, doutor João Pedro, para parabenizar a direção da Associação do Ministério Público, a presidente da doutora Marta, a respeito desta iniciativa de realização das lives. Nós estamos agora diante de uma nova realidade, não é, doutor João Pedro? E essa iniciativa da diretoria da Associação do Ministério Público, ela vem justamente para acompanhar esta nova realidade também por parte da associação e de poder aproximar um pouco mais os colegas que, por uma questão de distanciamento social, têm um contato reduzido, e com isso nós, utilizando essas ferramentas todas de que dispomos, nós podemos aproximar os colegas, tratar das dificuldades que nós vemos enfrentando na atuação do Ministério Público nesse período de pandemia, não é? E, portanto, uma ideia que vem fazendo sucesso, as lives têm contado com uma participação muito grande, doutor André Azevedo Coelho entrando agora também. Então, fica aqui já registrado o meu reconhecimento a essa iniciativa. Doutor João Pedro, vou apresentá-lo, então, a quem nos acompanha. Nós temos já um bom número de pessoas nos acompanhando. Doutor João Pedro de Freitas Xavier, formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela URGS em 1989, e ingressou no Ministério Público em 91, doutor João Pedro. Exato. Já vão uns bons anos aí de Ministério Público. Atuou nas comarcas de Guaporé, São Sebastião do Caí, São Borja, Alvorada, Guaíba e aí Porto Alegre. Em Porto Alegre atuou na promotoria do júri, Fazenda Pública e então assessoria da Administração Superior do Ministério Público. Na Procuradoria de Prefeitos, na coordenação do Centro de Apoio Operacional Criminal e na Procuradoria de Recursos, onde atua atualmente. É isso, doutor João Pedro? Boa noite, muito obrigado mais uma vez. Exato, boa noite, é uma satisfação estar aí, queria cumprimentar também a associação pela iniciativa. Realmente os tempos são diferentes, reclamam iniciativas diferentes também, e está de parabéns aí a associação. Essa relação com os tribunais superiores, que é exatamente o tema de hoje, eu acho que ela abriu perspectivas muito interessantes para a atuação dos ministérios públicos estaduais. Vamos detalhar isso mais adiante, mas assim, só para que a gente tenha uma ideia, né? Muita gente fala nos tribunais superiores, o STJ, o STF, nesse período aí, desde que iniciou, que parece que o primeiro decreto do STF é do dia 12 de março, de 12 de março até o início de abril, tinha 7 mil decisões, um pouco mais de 7 mil decisões do STF. No STJ, em menos de 45 dias, um mês e meio, menos de um mês e meio, eles tinham 80 mil decisões. Por que isso? Porque as sessões presenciais, elas têm toda aquela
aquela questão ritualística de sustentações, da vez de falar, e elas são pouco práticas no seu desenrolar, né? A partir da pandemia, tanto o STJ como o STF, que trabalham fundamentalmente com processos eletrônicos, que é uma outra realidade que nós também já vai chegar no TJ, e vai chegar inevitavelmente nas comarcas do interior também, né? Vai ser uma realidade futura, mas com processos eletrônicos você pauta o processo e faz o que eles chamam de julgamento virtual, né? O voto preparado pelo relator é submetido aos colegas via sistema e aí se leva a plenário virtual tanto no STF como no STJ. E o que se fez? Se fez regimentalmente uma possibilidade de ampliar as hipóteses de julgamento virtual, né? E aí você vai perguntar, tá, mas e a sustentação oral, como é que ficou nesse período? Então aí também regimentalmente foi incluída, e olha que interessante, a possibilidade de você fazer uma sustentação por vídeo, um arquivo de vídeo ou um arquivo de áudio, mandar até 48 horas, tem um regulamento próprio, mas veja que aquela dificuldade que se tinha para deslocamento até Brasília, ir até o tribunal, aguardar a sessão, quem já participou, já foi pelo menos para assistir alguma sessão do Tribunal Superior, você fica aguardando lá uma enormidade, é um dia todo para falar durante 15 minutos contados, não é? E às vezes todo aquele trâmite acaba desfocando quando, se a gente tiver essa expertise de começar a fazer essas sustentações e essas alegações via arquivo de áudio ou arquivo de vídeo, né, pode ser qualquer uma das duas modalidades, isso vai otimizar muito, especialmente, e isso alguns colegas de outros estados, sempre que a gente se reúne em Brasília, eles não conseguem entender que para nós, assim, ir a Brasília, às vezes a gente tem que ir com um dia de antecedência, porque você viaja naquele voo de madrugada para Brasília, você não chega, né? Não chega a tempo, muitas vezes. Pode acontecer uma série de problemas de trânsito, então sempre por garantia, se você tem um compromisso muito importante junto a um tribunal, você tem que ir um dia antes de antecedência. Então realmente é complicado e abriu uma possibilidade interessante. Mas veja, eu retomando aí, os julgamentos nos tribunais superiores, eles seguiram em grande número e julgando coisas importantes. Só um exemplo, nós temos uma questão aí que eu ingressei pela primeira vez na Procuradoria de Recursos em 2011. Não é? Depois eu tive um período no Centro de Apoio Operacional Criminal e depois retornei no formato que eu me encontro hoje, acompanhando os julgamentos dos tribunais superiores e as intimações. Não é? Bom, desde esse período para cá, a gente tinha um problema com a questão da necessidade ou não de fazer um PAD para apurar uma falta grave. E aqui no Rio Grande do Sul tinha uma alteração do regimento disciplinar penitenciário que foi a pedido da própria SUSEP e dos juízes da execução, foi um acordo que houve, que se levou a dizer assim, olha, nós temos mais faltas graves do que apenados no Rio Grande do Sul. A cada ano sempre tem, mas como que tem? É porque muitos cometem mais de uma falta grave durante o ano. Então, é humanamente impossível realizar PAD em todos esses casos. Então, casos de fuga e a prática de novo crime, foi dispensada a realização de PAD, que é o grande... Né? E bem lembrando, claro, que a falta grave é o que segura o condenado, muitas vezes, dá mais atividade, né, ao sistema de contenção, né? E o STJ, em 2015, tinha entendido que era imprescindível você fazer um PAD para apurar uma falta grave. Foi uma decisão do ministro Belize, que hoje, inclusive, está numa turma cível, né? E numa interpretação que, a nosso ver, era completamente dissociada do que é a LEP, que ninguém se entendia que a LEP é híbrida, né? Tem uma carga jurisdicional e uma carga administrativa, e o fundamento era de que
só havia conformação com o princípio da ampla defesa e do devido processo legal se houvesse o PAD antes. Seria mais ou menos como você dizer assim, olha, precisa de inquérito para fazer uma denúncia, né? E nós começamos isso se tornou pior para nós, Ministério Público do Rio Grande do Sul, isso se tornou uma súmula e foi julgado em recurso repetitivo, ou seja, passou a ser um entendimento que todos os recursos defensivos e habeas eram providos liminarmente para anular tudo, anular a falta grave, por ausência de PAD. Mesmo quando, por exemplo, aqui algumas câmaras do TJ diziam, olha, nós não fizemos PAD porque está demorando muito, nós não né, podia ter a justificação. A defesa não quer o PAD, por exemplo. Pois bem, a gente tinha recursos ao Supremo e nós tínhamos, pelo plenário virtual, isso estava no plenário virtual, uma indicação de que esses recursos iam ser desprovidos, o nosso recurso ia ser desprovido. Ia ser confirmada a jurisprudência do STJ dizendo que era necessário e imprescindível o PAD. E, em função disso, nós fizemos um memorial para o Supremo, noticiando que, inclusive, no Estado do Rio Grande do Sul, as defesas, tanto a Defensoria Pública como a defesa particular, pediam não ter julgamento com PAD, porque muitas vezes o preso continuava sem a falta apurada e tinha interesse que ela fosse apurada rapidamente, não é? E isso vinha em prejuízo, muitas vezes, do próprio condenado. Nós juntamos documentos, fizemos uma... E, para nossa grata surpresa, esses argumentos já eram acolhidos pelo relator, que era o ministro Barroso, e depois ele conseguiu formar um convencimento perante o plenário, né? E, se não me falha a memória, ficaram vencidos aí o ministro Marco Aurélio, eu acho que o Celso de Mello, enfim, foi uma maioria expressiva, não é? Que acolheu a tese. Então, esse é um caso que foi julgado agora nesse período. Um outro caso que também foi julgado nesse período de pandemia foi que era uma tese também que nós perdíamos no STJ, né, já em todos os casos, que era o acórdão confirmatório da condenação como marco interruptivo da prescrição. Porque, como se sabe, muitas vezes é expediente da defesa ingressar com todos os recursos, jogando aí com a demora e com uma possível prescrição. Nós já tínhamos alguns recursos extraordinários providos, eram da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Nós tivemos primeiro em decisão monocrática do ministro Moraes, do ministro Fux também, e depois nós tivemos da turma, não é? Vencido o ministro Marco Aurélio. E também foi julgada essa questão, aí não por um recurso do Estado do Rio Grande do Sul, como a questão do PAD, parece que foi um de Roraima, mas isso aí já estava disseminado, né? Nós trocávamos essa ideia assim, nos grupos de procuradorias que trabalham com recurso no Brasil todo, e também foi julgado e também foi acolhida a tese dos Ministérios Públicos estaduais e federal também, de que, sim, o acórdão confirmatório da condenação, ele também é marco interruptivo da prescrição. E com isso, nós já, agora, a partir de agora, nós vemos tendo, assim, para ter uma ideia concretamente o que é a atuação do Ministério Público nos tribunais superiores. No dia de hoje, eu só no diário do STJ tinha alguma coisa como umas 60 intimações. E não tem baixado disso, 60, 70 intimações, alguns dias tem menos, tem 50, outros tem 80, né? Então, isso todos os dias, né? Todos os dias. Então, o trabalho segue sendo realizado. E ainda que virtualmente. Ainda que virtualmente, não é? Com julgamentos monocráticos, com julgamentos virtuais, com essa possibilidade de sustentação. Então, assim, do ponto de vista, e eu acredito que essas ferramentas, né, como a possibilidade da ampliação dos julgamentos virtuais, sustentações, isso vai ser incorporado, sem nenhuma dúvida, à atuação daqui para frente das Cortes Superiores. Eu não tenho dúvida, porque isso dinamiza bastante, vamos dizer, como uma possibilidade, não como que seja obrigatório o meio virtual, né? Então, tal como aconteceu... João, deixa eu te perguntar, desculpa te interromper, mas aproveitando essa
essa informação de que foi feita, então, uma alteração normativa e agora os tribunais superiores, portanto, vão passar a admitir que se faça, inclusive, as sustentações orais de forma virtual através do envio de arquivos, né? Como é que funciona isso? Já está sendo realizado? Como é que está acontecendo? Em quais tribunais? No STJ e no STF foi alterado o regimento interno, não é, para permitir essa possibilidade, ou seja, que os julgamentos continuariam e aquela sustentação oral, defesa, Ministério Público, das partes, né, de um modo geral. Aí antes, a gente fala disso, mas também não, muitos colegas, tem uma situação que está no STF, devo falar com o MPF, então muitos não sabem que também em função de um recurso extraordinário aqui do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, nós conseguimos no Supremo, relatoria do ministro Gilmar Mendes, nós conseguimos o reconhecimento da nossa legitimação autônoma em relação ao MPF, né, para postular nos tribunais superiores. Ou seja, hoje todos os ministérios públicos estaduais do Distrito Federal, eles podem postular diretamente, né, por qualquer ação que diga respeito a interesse do Ministério Público Estadual, ele pode postular. Nós tínhamos um problema muito sério, é que muitos colegas que não estão habituados, eles talvez não conheçam essa dinâmica. Como é que se forma a jurisprudência contrária ao Ministério Público? Como é que se forma a jurisprudência defensiva? Nos tribunais superiores, ela se forma basicamente através do habeas corpus, porque o habeas corpus é um atalho, né? Para você ter uma ideia, dessas 60 intimações que eu recebi hoje, sem medo de errar, talvez umas 30 fossem de habeas corpus, de habeas de impetração originária ou de recurso ordinário em HC, lá nas cortes superiores. Então, a defesa falava sozinha no habeas. Não tinha a possibilidade de contraponto, porque nós sequer sabíamos que estavam lá. O que nós começamos a fazer? Nós começamos, na esteira desse julgado, vai fazer um ano que começou isso a ser prática a partir de uma iniciativa que nós tivemos. A gente começou em alguns habeas corpus que nós já monitorávamos os casos, nós começamos a pedir para nos habilitarmos com base nessa compreensão do Supremo. Porque se você for ali na identificação das partes que sai no STJ, não saía Ministério Público do Rio Grande do Sul, porque o habeas é contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Né? Tinha o nome do paciente, o nome do impetrante, e não tinha. E a gente dizia o seguinte, que era exatamente o fundamento nosso daquele RE, que se nós não somos parte no habeas, nós somos interessados porque na relação jurídica subjacente, seja ela uma medida cautelar, seja ela uma ação penal, seja uma investigação, o que for, não é? Seja no bojo da execução, sempre vai ter ali o Ministério Público. E como tal, nós deveríamos ser intimados. E os ministros da STJ não tinham bem a compreensão de que, bom, então eu vou ter que intimar o Ministério Público de todos os habeas? Não, simplesmente o que foi feito. Nós agora, qualquer habeas que um réu aqui impetrar em relação à decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul, vai aparecer lá, na decisão que aprecia liminar, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul como interessado. Como tal, eu sei que o habeas foi proposto, que ele foi deferido ou indeferido a liminar, e naqueles casos, claro que não dá para a gente se manifestar em todos, nós fazemos diariamente manifestações em habeas. Aqueles das teses mais importantes, que são identificadas, dos casos de maior repercussão. Veja, hoje a nossa atuação nos tribunais superiores, ela adquiriu um outro patamar. E assim, não é por conta de um trabalho assim, de 2, 3 anos, é por um trabalho historicamente realizado pela Procuradoria de Recursos e pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Atualmente, essa parte dos tribunais superiores eu tenho nos últimos anos, sou eu que tenho realizado. Nós já estamos também com a intimação eletrônica, mas isso é um trabalho de muito tempo e talvez a gente não tenha conseguido ver o dimensionamento disso, né,
a todas as possibilidades, mas nós não paramos de pensar e de conversar com os colegas, de articular possibilidades de atuação. E como eu estava dizendo, o quadro da pandemia, ele abriu essa nova possibilidade, que uma das maiores dificuldades para nós seria exatamente o deslocamento. Nós já ofertávamos memoriais, por exemplo, diretamente nos gabinetes dos ministros. Isso é protocolo eletrônico, a gente faz um memorial que é um resuminho das nossas teses. Às vezes, por exemplo, a gente tem recursos antigos que já depois sobrevieram decisões que podem corroborar a tese daqueles recursos. Então, nós juntamos isso nos memoriais, acrescentamos dados fáticos, por exemplo. Então, muitos casos emblemáticos, tipo o caso Kiss, nós fizemos memorial, inclusive fizemos sustentação lá, do Marcelo Dornelles. Exato. Já fizemos sustentações no STF, diante do plenário. Então, assim, essa atuação, a gente ainda está começando, mas ela vem de uma caminhada muito longa e que é de vários colegas e que, mais do que tudo, todo mundo, é da instituição. Né? É uma conquista para nós, porque realmente nós estamos muito distantes. Alguns colegas, por exemplo, do estado de Goiás, uma vez perguntaram, mas por que vocês não vão ali? Para vocês de Goiás a Brasília é uma barbada, mas para nós... Muitos colegas vão de carro, inclusive, né? Eu tinha um colega que atuava, que era coordenador da Procuradoria de Recursos lá de Minas, que ele ia para as reuniões em Brasília de moto. Gostava de andar de moto. Mas, enfim, para voltar aqui para o nosso foco, a pandemia sempre fala, né, que o momento de crise é um momento de oportunidade. Eu acho que nós estamos vivendo uma oportunidade. Não que nós não tenhamos dificuldades, né? Qualquer colega que está atuando hoje numa promotoria, ele sabe que tem uma série de dificuldades, né? Especialmente a gente está verificando na questão da tal da prisão domiciliar humanitária, quer dizer, essas solturas que acontecem por conta, né? E também nisso nós temos uma possibilidade, uma atuação que abriu novas possibilidades, assim, de dar um contraponto nesses habeas corpus, coligindo informações que podem ser úteis para os colegas que atuam em primeiro e segundo grau, enfim, uma série de coisas, né? Pois é, eu tenho colhido, óbvio, isso circula nos grupos todos do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a preocupação dos colegas, as dificuldades que os colegas têm enfrentado nessa situação de tentar, de alguma forma, combater com os meios legais decisões de soltura que foram tomadas em uma proporção maior ou menor do que talvez o desejado, e a respeito de fundamentos que nem sempre são fundamentos com os quais o Ministério Público concorda. Aliás, nesses casos das chamadas prisões domiciliares humanitárias, né, que acabou sendo mais ou menos utilizada essa expressão aqui na jurisprudência no Rio Grande do Sul, o Ministério Público tem se manifestado sistematicamente contrário a essas solturas, não é? E tem encontrado dificuldades em relação a alguns entendimentos. E aí eu te trago aqui, por exemplo, e trago para os colegas a experiência que eu tive em Soledade, nós tivemos lá em Soledade, eu e o colega Rodrigo Lousada, que é uma situação que tivemos lá de um caso de um indivíduo que foi flagrado tentando introduzir droga no presídio, ou seja, praticando um tráfico, crime contra a saúde pública, e ele faz no flagrante um pedido de prisão domiciliar humanitária sob o fundamento de que ele, sendo hipertenso, ele estaria num grupo de risco, certo? Ou seja, o que se colhe dessa situação? A inversão de valores que nós temos presenciado, sobretudo os colegas com atuação na área criminal, né? Essa inversão de valores em relação à proteção da vítima e à proteção da pessoa acusada. O sujeito pratica um crime contra a saúde pública e aí ele pede para que ele não fique preso, para que ele seja mantido em prisão domiciliar para preservar a saúde privada, pessoal dele. Numa demonstração clara de um egoísmo, de um egocentrismo de que não importa o que o sujeito faça ou as consequências dos seus atos para a sociedade, o que importa, na verdade, é que ele consiga
fazer prevalecer o direito particular dele em detrimento do direito da coletividade, né? E isso acaba encontrando albergue em algumas decisões judiciais, obviamente que são decisões minoritárias, sem dúvida, mas uma situação completamente característica dessa inversão de valores, das dificuldades que os colegas encontram, né? E aí entra uma segunda dificuldade que e essa sim, todos os colegas com atuação na área criminal estão se debatendo em relação a esse assunto, que bom, como nós vamos atacar uma decisão que defere uma soltura dessas, que concede uma prisão domiciliar chamada humanitária, em uma situação em que não era caso para a prisão domiciliar ou para a liberdade provisória, enfim. Problema do recurso no sentido estrito, sem liminar. O que tu tens, o que pode nos trazer de experiência ali da Procuradoria de Recursos a respeito desse tema? Pois então, o grande problema desses recursos, das decisões, em relação às decisões de primeiro grau, né, vamos dizer, uma decisão concessiva, né, de um benefício contrário ao entendimento do Ministério Público, nós temos que ver que primeiro já tem uma outra dificuldade que em alguns casos não se intimava previamente o Ministério Público do pedido de soltura, Exatamente, alegando as mais variadas situações, não é? Se alegava a urgência, se falava em contraditório pós-tecipado, né, e recursal. A questão é deixar muito claro que muitas vezes esse contraditório pós-tecipado ou recursal, ele engole o objeto do recurso, na medida em que a passagem do tempo consolida uma situação de fato que muitas vezes é difícil de se alterar, e ela, por si só, ela se torna um argumento para a confirmação da decisão. Essa é uma dificuldade. Mas antes, e agora falando para os colegas que atuam em primeiro grau, nós temos, temos vários aspectos a tratar isso aí. Hoje, essa questão, ela está mais, tem algumas balizas que foram estabelecidas nesse curto período. Quase todos os habeas esses que chegam nos tribunais superiores, eles tratam da prisão pela pandemia, né, pela prisão domiciliar humanitária, né, e foram estabelecidas algumas balizas. Isso tudo, o nascedor é aquela resolução 62/2020 do CNJ, né, que o ministro Marco Aurélio inicialmente exortou a reexaminar tudo, então se imaginou. Eu lembro do dispositivo da decisão dele, era justamente esse, um dispositivo exortar, completamente sui generis, exortar os juízes a alguma posição. Exatamente. Examinar, inclusive, para medidas socioeducativas também, alguns desses habeas são de medidas socioeducativas, de internação, né? Bom, primeiro lugar, essa exortação, esse voto do ministro não foi acolhido pelo plenário do tribunal. O que o tribunal entendeu? Que as situações são particularíssimas, são singulares de cada condenado, de cada preso, pode não ser, pode ser um preso provisório, né? E elas devem ser analisadas pelo juízo que está mais próximo, em primeiro lugar. Então, aquele bypass de conseguir isso via um habeas corpus no STJ, eles dizem, não, se isso acontecer, a gente está suprimindo jurisdição, está conhecendo diretamente, e a gente não tem condições de saber se o presídio tem ou não condições. Tá? Eu não quero perder a tua pergunta depois da questão do efeito suspensivo, mas eu acho que quando a gente fala do Covid, a gente tem que estabelecer algumas premissas. Nesse curto período, esse tema desenvolveu desse ponto da exortação do ministro Marco Aurélio para um ponto onde hoje já se tem como imprescindível que o juiz da causa, que está mais próximo, e eu vou chegar depois do promotor da causa, que é o que está mais próximo também, e da necessidade imprescindível dele dar o contraponto, dele se manifestar e ser ouvido nesses pedidos, não é? Falar sobre o quadro de saúde. Por que isso é importante? Bom, é fato notório, conhecido, né? E eu menciono essas notícias da imprensa e da própria OAB, que advogados foram suspensos e afastados, investigados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul em esquema de fraude e falsificação
de atestados médicos. Então, assim, só isso. Depois nós temos aquela situação, que é de conhecimento de todos os colegas, do parecer aquele do Cremers, que disse que, do ponto de vista médico, não havia uma certeza de que seria mais benéfico estarem fora do sistema prisional do ponto de vista do resguardo em relação à pandemia. Né? E mais do que isso, em outros estados do Brasil, parece que o Rio Grande do Norte tem também, e algum outro, não me lembro se Minas, tem o Conselho Regional de Medicina também fez dispositivos parecidos, semelhantes. Vamos dizer, pareceres semelhantes. Então, sim, vários estados buscaram, através do exemplo pioneiro aqui do Rio Grande do Sul, foram buscar. Mais uma vez o Rio Grande do Sul, e eu não tenho notícia de que algum estado, que enfim, GAECOS e órgãos do Ministério Público tenham feito como nós fizemos, porque ficou muito claro que havia um esquema fraudulento. Isso aí era, né, se entendia que essas prisões humanitárias seriam concedidas assim, sem nenhum critério. Não, deveria ter uma análise particularizada, deveria ser pelo juízo de origem, e agora todos esses elementos mostram da necessidade de ouvir o Ministério Público. Portanto, assim, eu não tenho a menor dúvida de que a oitiva do Ministério Público é imprescindível, não tem justificativa para postecipar essa manifestação do Ministério Público. E, inclusive, a Corregedoria da Magistratura do Tribunal recomendou aos magistrados que observem essa necessidade de oitiva. Claro que está na órbita jurisdicional, eventualmente, uma situação justificada, dizer, olha, eu não vou ouvir por aqui porque é um caso de vida ou de morte, enfim. Mas, assim, a regra é a oitiva, até porque o Ministério Público é um órgão fiscalizador, ele pode ter conhecimento, ele pode ver que sempre um atestado do mesmo médico, ou um determinado advogado, ou um atestado que tem alguma rasura, que não apareça muito nítido. Então, assim, essa fiscalização não pode ser suprimida. Ponto 1. Né? É necessário também ouvir o Ministério Público e é necessário que se manifeste sobre as circunstâncias. Bom, o que aconteceu depois? E aí eu dizia, hoje, em relação da prisão domiciliar humanitária em razão da pandemia, o STJ estabeleceu 3 requisitos, que é, o primeiro, a inequívoca adequação no grupo de vulneráveis. Não é? Então aí tem ali, a resolução fala quem são os vulneráveis, porque alguns o cara tem assim, eu tenho asma. Eu digo, bom, eu também tenho asma alérgica e desde que eu sou criança, meus filhos têm e isso não impede a pessoa de realizar as atividades normais, né? Então, primeiro, adequação no grupo de risco. E esses requisitos, eles são cumulativos. O segundo é a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. O que também a maioria dos nossos estabelecimentos afirma que tem condições de tratar e, inclusive, respaldados nesse parecer do Conselho Regional de Medicina do Estado. Né? E o terceiro é o risco real de que o estabelecimento em que se encontra e que se segrega do convívio social causa mais risco do que o ambiente da sociedade que está inserido. Ou seja, é mais perigoso estar recolhido na cadeia do que estar recolhido em casa. Bom, só esses 3 requisitos, veja que a prova disso, da presença desses 3 requisitos, é muito difícil. Isso tá em várias decisões, mas, por exemplo, no habeas corpus 577957 da ministra Laurita Vaz, que é aqui do Rio Grande do Sul, ela indeferiu dizendo exatamente isso. Era um caso de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e tráfico e associação. Né? E uma prisão preventiva decretada em dezembro de 2017. Então, ela diz aqui, não é, que já estão estabelecidos esses requisitos, e ela cita um voto que é muito comentado do ministro Rogério Schietti, que ele diz assim, olha, essa resolução ela não serve para justificar toda e qualquer soltura. É necessário analisar esses 3 aspectos e mais. É necessário analisar as circunstâncias particulares do caso para verificar se a perigosidade do réu
não, e vamos dizer, o seu retorno ao convívio social não representa também um perigo à sociedade. Então, por exemplo, casos de crimes com violência contra a pessoa, não há recomendação de que se aplique. E as liminares postuladas em habeas nos tribunais superiores são negadas com esse fundamento, não é? Porque estupro, homicídio, roubo, crimes com violência e até alguns crimes sem violência, mesmo que o paciente do habeas corpus seja inequivocamente caracterizado nos grupos de risco, e nós temos vários aí, com insuficiência brônquica, com HIV positivo, vários, né, com tuberculose, indeferidos os pleitos. Por quê? Por causa da perigosidade. Então esse também é um aspecto que não é simplesmente analisar se ele está adequado ali, mas verificar se existe um risco concreto. E aí é um ponto que liga não apenas com esse tema aqui da prisão domiciliar, mas com qualquer assunto de interesse dos colegas com atribuição no primeiro grau e no segundo grau, na relação com os tribunais. É muitíssimo importante, é mais do que importante, é fundamental explicitar as circunstâncias do caso particular, sempre. Isso é o que se fala em fundamentação concreta e dados singulares do processo. Porque às vezes a gente não sabe o que vai ser decisivo, né? Dia desses eu me deparei com uma intimação de um caso, não é nada relacionado à pandemia, é um caso onde tinha, por exemplo, dosimetria de pena. Tinha sido valorada negativamente uma operadora das consequências, porque se tratava de um estupro, e a consequência era o trauma psicológico. E a tese defensiva era que o trauma psicológico ele é inerente ao tipo penal do estupro. A questão toda, não é que isso foi levado pela defesa desvinculado do caso concreto, que era um estupro do genro contra a sogra, um rapaz de 35 anos de idade, contra uma senhora de 70 anos, em que ela ficou completamente abalada, teve que se mudar. Então, veja, se fica só a tese jurídica, desvinculada da circunstância particular, não é a mesma coisa, porque é óbvio que fica mais fácil para quem vai julgar por atacado carimbar aquilo. A morte da vítima no homicídio é elementar do tipo, como tal não pode ser usada para fundamentar. Mas espera aí, qual é a morte? Qual é a consequência? Qual é o trauma? Qual é o caso singular? Então, eu tenho me debatido muito em relação à atuação dos colegas de primeiro e segundo grau, até em segundo grau também, às vezes, é possível fazer isso, porque devolve toda a matéria, se for uma apelação, de pontuar muito bem, porque tratar um caso com a particularidade dele é diferente de tratar uma tese jurídica. Vê bem, claro. Se nós estivermos falando aqui sobre o trauma psicológico é inerente ao estupro, nós vamos, em princípio, concordar. Né? Só que tem casos e casos, tem singularidades que são... Né? E isso, assim, em termos, por exemplo, de dosimetria de pena, que é algo que a gente também deve falar, assim, não por conta da pandemia, mas por conta da atuação dos tribunais superiores, é impressionante a facilidade com que os tribunais superiores mexem no bojo de habeas, às vezes não dão nada, mas vou conceder alguma coisinha aqui, vou tirar uma operadora. Só que isso, às vezes, é a diferença de prescrever um fato. Então, é muitíssimo importante, é muitíssimo. E assim, eu também, quando eu falo essas coisas, eu gosto de dizer, olha, a gente aponta deficiências na investigação feita pela polícia, às vezes, deficiências do judiciário, e a gente aponta, mas também temos que olhar para nós. Às vezes eu vejo denúncias, por exemplo, de roubo, não é? E uma certa oportunidade eu me deparei com isso, que é praticamente assim, a narrativa do tipo penal, né? Subtraiu mediante violência, mas como é que foi? E eu me deparei certa feita com um caso onde era um roubo que os assaltantes pegaram um senhor idoso e assim, bateram muito nele. E nem tinha, assim, causando
escritos autos de folhas que anota Sim. isso e aquilo. Não tinha nada na denúncia. Não pode isso acontecer. Não pode. Tem que colocar desde logo, porque se amanhã ou depois o promotor que fez a denúncia não é o que fez a instrução, se é precisa saber que aquilo ali é o mais importante do que o verbo núcleo. Claro. O verbo núcleo, se eu sei que é um artigo 157, eu sei que subtraiu mediante violência, não precisa. Isso a gente tem que colocar porque é da essência de formular uma denúncia fazer isso. Mas, então, assim, fechando aqui, é muito importante dar vista ao Ministério Público para ele trazer sobre as prisões humanitárias e sobre qualquer assunto tudo que for particular e que for importante. Tudo, João, absolutamente. Deixa eu te trazer aqui uma situação que eu enfrentei em uma das comarcas em que eu atuo, enfim, que é bem nesse sentido. Inicialmente, quando do início do período de afastamento ali, no início da pandemia, aconteceu de um magistrado conceder as revogações de prisões de ofício e sem intimação do Ministério Público. Bom, aí nós tivemos que formalmente fazer um requerimento para que passasse a intimar o Ministério Público de todas as decisões de soltura. Aí sobreveio, como tu dissesse, aquela normativa, a orientação da Corregedoria Geral de Justiça, no sentido de que, bom, os juízes estão orientados a intimar o Ministério Público de todas as decisões de soltura, né? E intimar não apenas da decisão, mas antes para que possa se manifestar e estabelecer o contraditório. Sobreveio essa normativa, passou-se a intimar o Ministério Público, então, recorreu das decisões de soltura e o magistrado entendeu que, uma vez que ele havia soltado o indivíduo, o feito já não se caracteriza mais como urgente, de acordo com o que veio da recomendação do Conselho Nacional de Justiça, e que, portanto, ele não processaria os recursos em sentido estrito. E isso não aconteceu apenas em uma comarca, aconteceu em algumas comarcas, os colegas vieram me trazer essa preocupação. Bem, o que nós fizemos lá em Soledade? Nós fizemos um pedido, então, para que o juiz determinasse o processamento dos recursos em sentido estrito, né, de forma digitalizada, enfim, sem contato, sem qualquer risco, obedecendo às restrições que eram impostas. E nós passamos a gestionar junto à Subprocuradoria para Assuntos Institucionais, com o Dr. Marcelo Dornelles, com o Luciano Vaccaro, que tem uma ótima interlocução também com a Corregedoria Geral de Justiça, e aí foi, então, editado um outro ato normativo, que foi a resolução, o artigo 4º da resolução número 13 do Conselho Nacional de Justiça, que já estabelecia que as representações, no período do plantão, fica garantida a apreciação das matérias representação da autoridade policial ou pedido do Ministério Público visando a decretação de prisão preventiva, né? Ou seja, se o pedido de preventiva é expressamente considerado pela resolução do CNJ como matéria urgente, é evidente concluir que o recurso em sentido estrito para restabelecer aquela prisão preventiva também é urgente, que, portanto, deve ser processado. Não houve efeito, nesse caso concreto dessa comarca, não é? E aí o que aconteceu? Sobreveio, então, eu tomei nota aqui por isso, porque nós fizemos esse arrazoado perante o juízo, o ofício circular número 18 da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal aqui do Rio Grande do Sul. E ele estabelecia o seguinte: sejam sempre realizadas as intimações cabíveis nos casos de concessão de liberdade provisória ou revogação de prisão cautelar. Ou seja, os juízes devem sempre observar a necessidade de intimar o Ministério Público. Ora, se a Corregedoria orienta que os juízes devam sempre intimar o Ministério Público dessas decisões, é evidente que o objetivo disso é permitir que o Ministério Público possa, na defesa da sociedade, contrapor essas decisões e buscar a reforma delas nos tribunais superiores. Bom, não surtiu efeito. Aí vem a pá de cal. Em 15 de abril de 2020, a Corregedoria Geral de Justiça expede o ofício circular 32 de 2020, e aí é expresso esse ofício circular dizendo: sejam sempre viabilizadas a interposição e o processamento dos recursos. Ou seja, a Corregedoria Geral de Justiça precisou trazer de forma expressa uma orientação para que se pudesse garantir
que os recursos todos fossem processados naquelas matérias consideradas urgentes. Ou seja, numa interpretação sistemática, decisão de soltura, o Ministério Público não concorda porque aquele indivíduo é perigoso, coloca em risco a sociedade, ou coloca em risco a instrução criminal, ou tem um risco de fuga, o Ministério Público recorre. E a orientação da Corregedoria de Justiça é no sentido de que os juízes processem esse recurso. Pois bem, os juízes, ou esse juiz, e aconteceu em mais de uma comarca, decidem por não processar o recurso em sentido estrito. E aí o que nós fazemos? Que mecanismo, que ferramenta tem o Ministério Público à disposição, já que o recurso em sentido estrito não possui efeito suspensivo? Então, não possui previsão de liminar. Eu queria voltar a esse ponto, porque justamente é o que quando eu falei lá dos requisitos, veja que, por que eu falei como começou a resolução, a exortação do ministro Marco Aurélio, e depois como caminhou esses fatos que envolveram falsificações, essas solturas indiscriminadas, decisões massificadas. E é muito importante, por exemplo, quando se recorre de uma decisão dessas, mostrar que o juiz às vezes troca apenas o nome da coisa e são decisões estandartizadas, padrões, né? Assim como eu falei agora há pouco que uma denúncia não pode ser padronizada, não é? As decisões também, elas têm que ter essa riqueza fática e essa circunstancial singular daquele caso. Pois bem, como é que se agrega efeito suspensivo? Há muito tempo se fazia isso via mandado de segurança, né? Se alegava o direito líquido e certo vamos dizer, nesse caso, a soltura, nós teríamos um direito líquido certo de que fosse recolhido. Em primeiro lugar, o que eu diria é o seguinte, e isso eu acho que eu tive a oportunidade de comentar por uma circunstância. Aquela prisão que foi vamos dizer, desconstituída, né, através de uma soltura, ela era uma prisão decretada por uma ordem judicial. Ou seja, o judiciário, inclusive com aquela do pacote anticrime, ele tem que rever agora pela nova redação do parágrafo único, parece que é do 318, eu não tenho certeza, ele tem que rever a cada 90 dias. E inclusive veio a pergunta esses dias, um colega me consultou sobre isso, se em não consultando automaticamente estaria solto. Não, né? Eu creio que foi com o doutor Silvio Munhoz que eu conversei sobre isso, e os tribunais superiores já têm entendimento que isso não é uma soltura imediata. Mas, bom, como é que se agrega efeito suspensivo? Se tentava pela via do mandado de segurança. Hoje já tem decisão sumulada, praticamente, nos tribunais superiores, não admitindo o mandado de segurança para dar efeito suspensivo a recurso, né, que não o tenha. Então, o que se tem aqui é uma construção de buscar através da cautelar inominada. Em alguns casos já se teve algum sucesso, em outros não, mas é um assunto assim... essa caminhada, a gente está aprendendo com ela, não é? São movimentos que, veja que a realidade hoje, que a gente já sabe que tem falsificações, é muito difícil para um juiz justificar, não é? E que hoje já tem os requisitos estabelecidos pelo STJ, esses que eu falei agora há pouco, é muito difícil para um juiz justificar que ele vai decidir sem ouvir o Ministério Público. Não tem justificativa plausível. Inclusive porque o Ministério Público, e até antes e além do que fez o tribunal, né, numa atitude, a meu ver, muito corajosa, retomou as atividades com todos os cuidados, né? Nós estamos mostrando a nossa essencialidade para a sociedade. Ou seja, nós estamos aí peleando, acontece, e é do jogo de quem trabalha com recurso, o que eu já tive de sabor, né, em recursos que eu imaginava que era certo que ia ganhar e que a gente acaba perdendo, dá um sentimento de descrença, né, mas ali na frente a gente tem boas surpresas, inclusive de casos que a gente às vezes não acreditava muito. Então essa caminhada ela é feita com alguns tropeços, e assim, o que eu acho que ficou muito claro é que o Ministério Público está atuante, que ele não vai deixar passar, e que se
futuramente um desses condenados, e depois veio aí a estatística de que vários desses condenados e apenados e presos soltos foram assassinados na rua. Engrossaram as estatísticas das pessoas. Então, assim, isso também, se o juízo decide se ele assassinar, se ele cometeu algum crime contra uma pessoa, isso está na conta de quê? Do Poder Judiciário, que soltou sem as devidas cautelas, que soltou contrário à resolução, que soltou e o recurso do Ministério Público está tramitando. Mas veja, a sociedade está vendo que nós estamos meio em isolamento e diz, para vocês está bom, porque não está bom, a gente está trabalhando e muito. Muitos colegas né, trabalham muito. E eu acho que isso talvez seja o mais importante de tudo. Né? Nós estamos atuando e muito, muito fortemente. A cada movimento desse, claro que isso é um cerco que se faz. Né? Mas hoje, então, assim, eu diria, nesses casos aí, talvez a cautelar inominada seja o melhor caminho, né? E bem especificado que muitas vezes se trata não de uma situação única, mas de um proceder reiterado do magistrado, de um modo de decidir que pretende alijar o fiscal da lei da atuação que tem e mostrando por que é relevante essa atuação. Olha, tem gente falsificando atestado, tem preso que foi solto, que foi morto na saída do presídio, ou que cometeu um crime logo depois. Então, vieram essas notícias também. Né? Veio o parecer do CREMERS. Veja, eu coloco tudo isso nas manifestações que nós fazemos perante o Tribunal Superior. Porque eles não sabem, eles recebem recurso de Santa Catarina, do Paraná, do Sergipe, do Acre. E aqui no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo? Está acontecendo fraudes que... Eu quero que o judiciário decida sabendo que a realidade aqui é essa. Então, de novo, aquele ponto que eu enfatizei da necessidade de salientar. Né? Por exemplo, se você tem um caso aí na comarca de um uso, de uma suspeita de atestado falso, ou da atuação de um advogado envolvido com isso, é algo que tem que ser dito já na petição, de olha, não está se colocando nada, mas tanto é necessário esse papel fiscalizador que tem profissionais da advocacia que estão suspensos pela entidade de classe por uso de atestado falso. Tem escutas telefônicas que mostram presos negociando atestados, né, saídas. Né? Então, tudo isso tem que ser levado, essa realidade tem que ser levada com a maior riqueza possível para que a gente forme essa jurisprudência contrária. A gente deu o nosso contraponto. Agora eu estou vendo aqui a pergunta da Silvia sobre o tempo de sustentação. Silvia, é o tempo regimental, né? São 15 minutos, né? Na verdade, de sustentação oral. Eu não tenho bem lembrança, mas é em torno disso, 10 ou 15 minutos, que na prática eles tocam uma campainha lá, se for na sessão presidencial, eles tocam quando falta, parece que 2 minutos do tempo, mas é alguma coisa assim, 10, 15 minutos no máximo. Mas dá para... A questão da sustentação, às vezes, ela é mais importante por ver, está aqui o Ministério Público Estadual sustentando nesse caso, porque aquilo joga uma luz, né? E normalmente os casos que pedem sustentação são aqueles o quê? Ou da relevância da tese jurídica, ou da circunstância particular do caso. Né? Agora o Salto confirma aqui 15 minutos. Né? Então, isso é o que destaca, né, a atuação do Ministério Público. Quer dizer, há um interesse, há um acompanhamento, e isso influencia a decisão, não tenho dúvida disso. A experiência mostra João, que sim. só o Instagram nos avisa aqui que faltam 1 minuto e 20. Eu não posso encerrar sem antes dizer para os colegas, porque isso foi uma preocupação em razão dessa impossibilidade legal que nós temos hoje ainda de efeito suspensivo no recurso em sentido estrito, de mencionar que a Associação do Ministério Público, em um documento, um ofício encaminhado ao deputado Sanderson pela presidente Marta Beltrame, sugerindo uma alteração pontual no Código de Processo Penal para que acrescente-se o artigo 589-A ao Código de Processo Penal e se dê ao recurso em sentido estrito um processamento semelhante àquele do agravo de instrumento nocível, com a interposição diretamente no tribunal e a liminar pelo relator. 40 segundos eu quero agradecer, quero avisar aos colegas que na semana que vem nós teremos, no dia 25 de junho, quinta-feira que vem, às 7 da noite, a doutora Temis Limberger, procuradora de Justiça,
com a apresentação do procurador, Dr. Paulo Natalício, tratando do tema direito digital, o valor dos dados e a insegurança da informação. João, muito obrigado pela tua participação, os minutos finais aí, obrigado a todos os colegas que presenciaram, que nos prestigiaram com a presença e a tua participação final. Muito obrigado. Bom, agradeço a ti, agradeço a associação, a nossa presidência aí, agradeço aos colegas que comentaram, que